Aí. No curso, então, na introdução do curso Sociologia dos Yogas, é necessário você entender que o yoga viveu a vida inteira, até fim do século XIX, sob uma mesma organização social. Isso faz muita diferença e é pouquíssimo estudado. A gente, no Brasil, tem duas grandes áreas de estudo do yoga. Uma área que é estudo mais filológica, que estuda os textos do yoga, as escrituras sagradas, o que elas representam, como interpreta, o que o autor quis dizer. A galera da Federal de Juiz de Fora, por exemplo, e da Paraíba, da Federal do Paraíba, estudam bastante esse recorte do yoga, né? A questão das suas escrituras. A Federal de São Paulo, por exemplo, trabalha muito com a perspectiva 2, que é a forma terapêutica do yoga. Então, o yoga para a cura do câncer, cura não, né? Mas tratamento do câncer, o yoga no SUS, por exemplo, yoga para dor nas costas, fibromialgia. Então, está uma área bem grande. E aí entra os estudos de biologia do yoga, estão nessa vertente. Portugal tem essa perspectiva forte, pelo menos onde eu visitei ali em Lisboa, né? Não fui para outras universidades que não sejam ali de Lisboa, mas essa pegada bastante da terapêutica do yoga, né? O yoga para algum fim medicinal. No Brasil também, tanto que o yoga está no SUS. A discussão que pouco se faz no Brasil, no entanto, é, por exemplo, o que vocês fazem no SUS? Essa é uma pergunta que, por exemplo, a galera do Ayurveda tem muito mais bem desenvolvida. Por exemplo, o Ayurveda já se entende como uma nova racionalidade médica, no mesmo patamar da racionalidade médica alopática, do tiozinho do postinho. E eles dizem que, olha, o Ayurveda não é integrativo e nem complementar, porque ele não precisa ser integrado a nada e nem precisa ser complementado por ninguém. O Ayurveda sozinho se sustenta sobre as suas próprias pernas. Então, entendo o que eu estou falando. Esse tipo de discussão, vocês do yoga não sabem nem por onde começar a falar. Então, nós estamos no SUS, mas a discussão sobre que raios vocês fazem lá é raro. Vocês estão lá discutindo, olha, o yoga melhora para hipertensão, dor nas costas, esse asana melhora não sei o quê, esse pranayama é bom para bronquiteiro, para asmático. Mas é muito rara a discussão de que papel o professor Tiago exerce na comunidade dele. Certo? O que Fernanda Rangel representa para o núcleo social e o coletivo aonde ela trabalha e dá aula. Porque se não é o meio social, nós, professores de yoga, nós não estaríamos aqui ainda. Tá? A tal demanda que se tem do yoga, quem faz é a sociedade. E nós não sabemos muito bem que tipo de demanda a gente oferece. A gente vai indo, né? A gente vai indo. Ah, precisa de não sei o quê, vai fazendo aula de yoga. Quando eu me formei, por exemplo, essa frase de velho, né? Tinha na agenda assim, segunda a sexta e o horário do lado. E o que estava no meio? Yoga. Os mais novos não entendem o que eu estou falando. Porque hoje tem 7 horas, Acro Yoga, aí 7h30 tem Vinyasa, depois tem Flow, depois tem Hatha Clássico, que eu nunca entendi muito bem o que é isso. Depois tem Ashtanga Vinyasa Yoga, aí no final da aula tem um Yoga restaurativo, no final do dia. Você tem um calendário no qual você se especializa em tudo. Quando eu fiz a agenda era só assim, yoga, 8 horas. Não tinha isso. Houve um maior número de especialização, mas muito pouco discussão nessa terceira camada que a gente adentra aqui, que é pensar o yoga de forma humana, ou pelas humanas, não pelas biológicas e nem pelas que tratam das escrituras sagradas, né? Em letras em sânscrito ou na filosofia indiana. Não, não. A gente vai estudar, e aqui eu estou fechando o primeiro degrau, nesse recorte de humanas ou de sociologia ou ciências sociais, que vai entrar antropologia, sociologia, economia, né? Política, para pensar o yoga
nessa tessitura. Isso é muito raro. Isso é muito raro acontecer. Vocês pensarem o yoga como um fenômeno social inserido, obviamente, numa coletividade. Se a gente for puxar a linha histórica do yoga, nós temos, assim, os primeiros pensadores ali europeus clássicos, né? Como Liadi e o Henrik Zimmer. Nós temos um período antigo do yoga, isso é Henrik Zimmer, aquele capinha preta, ou a edição mais nova é um capinha cinza, Filosofia da Índia. Yoga antigo, ou período histórico antigo. Período clássico. Quem é o período clássico? Patanjali, Yoga Sutra. Depois nós temos um período, alguns chamam de pré-modernos ou medieval, que é onde surgem dois textos bastante populares, não os mais importantes, bastante populares. Hatha Yoga Pradipika e o Gheranda Samhita. Tem o Shiva Samhita também, mas ninguém lê. Só lê Hatha Yoga Pradipika e o Gheranda, porque tem figurinha lá. No Pradipika e no Gheranda tem figurinha. Depois a gente tem, final do século XIX para o XX, entra o que nós chamamos de era moderna do yoga. Moderna no yoga não é porque os yogis usavam iPad, né? É porque eles vão pensar o yoga de uma forma diferente dos períodos históricos anteriores. Como é que a gente marca período histórico? Porque há mudanças de pensamento em cada um desses períodos sob a ótica de um determinado fenômeno, no nosso caso, o yoga. Eu venho, eu sozinho não, obviamente, mas nós vemos, tem gente pensando, poucos ainda no mundo, nos yogas de matriz não indiana, que eu venho chamando de yogas contemporâneos ou pós-modernos. Pós-moderno também é um nome meio, já está meio saindo de moda, não está na moda mais. Que se liga à pós-verdade, ele confunde tudo. Mas é um período histórico no qual nós vivemos hoje, no qual nós não somos mais herdeiros 100%, raça pura, dos yogis modernos, e muito menos dos medievais. Então, tem pessoa dando aula de yoga hoje que não são devotos de Vivekananda, Shivananda, Kuvalayananda, não fazem parte da escola do Iyengar. Né? É provavelmente o papel de algum de vocês. Qual é o yoga da Milá? Eu estou chutando, estou falando por falar. Né? Qual é o yoga do Tiago? Né? Ele é representante de alguma instituição, de alguma escola, como alguns foram. No Brasil, da década de 60 a 90, cara, tinham duas escolas no Brasil. Ou era de Rose, Swastika, ou era do Hermógenes, Yoga Terapia, ou o Hatha Clássico, que é do Cláudio, por exemplo, né? De São Paulo. Hoje não, né? Hoje a gente pode entrar numa aula de X ou de Y, professor, e tem vinyasa no meio, tá tocando Green Day, sei lá, tô viajando. E aí, no final, ele dá um shavasana com restaurativa, faz tudo junto. Né? Pode misturar funk e a sarração, tá ligado? Sarração? Né? Aquela rebolada do funk e do axé baiano para liberar a Kundalini. Abdu tá viajando o que eu tô falando, né, Abdu? Não tem isso aí em Lisboa. Sarração. Tem sarração aí? Tem trap yoga, não tem trap yoga? Essa linha histórica e a conceitualização dos yogas, como, por exemplo, há o Raja Yoga na base de uma árvore, foi assim que eu aprendi. E aí sai os galhos do Raja Yoga. Hatha, Bhakti, Gnana. Não tinha isso? Você teve isso no curso de formação? O que eu defendo hoje? Na verdade, eu levanto de dúvida. Isso aí não dá mais conta para explicar. Aonde que... Tá lá, o yoga, não vou ficar citando o nome. O yoga na pessoa X ou Y se encaixa aí. O cara lê o Vedanta te dá aula, canta mantra por uns 10 minutos, aí ele faz a aula basicamente centrada em asana, tem kriya, tem pranayama às vezes, senta para meditar mais meia hora, estou chutando uma aula ainda ideal assim, né? Meia hora de... Aí eu te pergunto, essa aula o que é? É Gnana, porque teve o estudo dos textos? É Bhakti, porque tem um altar com Ganesha e eles cantaram mantras para eles?
a cantar o 20 minutos de mantra. Então, é mantra yoga? Qual é? Não dá mais para dividir assim. O Hare Krishna, ele é Bhakti Yoga, porque são devocionais. Os caras cantam 1 hora. Então, não é mantra yoga? O que eu quero dizer? Que esse tipo de classificação já não dá mais conta do yoga como fenômeno desde a sua transplantação da Índia, da geografia indiana, para outras sociedades que não estão sobre o dossel hinduísta. E quando a gente fala yoga, geralmente vem na nossa cabeça o yoga de matriz indiana hinduísta, porque tem jainista, tem o Kundalini Yoga, que é sikista, que o sikhismo é um sincretismo do Islã com o hinduísmo. Tem yoga no budismo. Olha aí, Goraksha e Matsyendra, fundadores da ordem religiosa Nata, que floresce entre o século XIV e XVI na Índia, que ainda existe, são budistas. Influenciados por Buda, obviamente, mas também pelo Tantra, pelo Ayurveda e pelos sufistas, que são muçulmanos. Sufista é a parte mística do Islã. Então, quando a gente pensa assim, o yoga veio da Índia, tudo bem, pode ser. Vamos pensar que não existiu o Egito antes. Mas de qual matriz religiosa ou espiritual nós estamos falando? Da onde veio o yoga de base da Fernanda Rangel, se foi da Índia? É jainista, é budista, é hinduísta? Qual? Porque modifica. E a própria divisão histórica do yoga é muito carregada de uma ideologia de pesquisadores europeus trocando ideia com Brahmani. Porque, entenda, o Yoga Sutra de Patanjali é pinçado no final do século XIX para o XX. Ele nunca foi consensual a Bíblia do Yoga. Até esse termo faz parte do processo de colonização da Índia pelos ingleses, que são protestantes. Então, ele é pinçado, é uma invenção. Os yogis Hatha, há várias ordens. Há os natas, há os agores, os kapálicas, que são yogis da floresta. Que eu sempre faço a assimilação, que é grosseira, mas é como você pensar, chegando no Brasil em 1500 com os portugueses, olhar os tapajós na praia e falar: são todos iguais, da mesma tribo. Cara, não tem nada a ver com charruas que tem no Rio Grande do Sul e Uruguai, que é diferente até a fala e a cultura e tudo, os mitos, os deuses, a pintura do corpo, corte de cabelo, organização das ocas, dos bororos, que é em Mato Grosso. Os bandeirantes, quando saíam de São Paulo para desbravar, para escravizar índio, davam um maior rolê para não passar por Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso. Porque os bororos é os malucos grandão, aqueles que ainda hoje jogam flecha num avião quando passa. Os caras davam maior rolê para não passar por eles. Então, os indígenas brasileiros, os povos originários do Brasil, são totalmente híbridos e plurais. Guarda isso. Porque os yogas na Índia sempre foram híbridos e plurais. Vamos para Patanjali. Vem que eu vou subir um degrau. Patanjali é um Brahmane, alta casta, cara altamente versado, gramático, inteligente, o sutra é irado, né? Patanjali, se você for pensar a organização do livro dele, né? O Yoga Sutra, são 196 pequenas frases, organizado em 4 capítulos. É genial. Ele é o primeiro Tony Robbins, ele é o Érico Rocha do yoga. O primeiro. Por quê? Capítulo 1, ele vai descrever a experiência do yoga, Samadhi. É o capítulo do Samadhi, Samadhipada. As maravilhas que é a experiência, a vivência do Samadhi. Aí no capítulo 2 é o Sadhanapada. É o caminho para chegar no capítulo 1. Ele poderia ter invertido. Falou, vou explicar primeiro como que é o caminho, aí depois eu vou explicar como que é a experiência. Não, ele faz o contrário. Ele faz aquela jogada assim.
Vem, me acompanha até o final do vídeo, que eu vou te dar os 7 segredos do sucesso. Ele faz isso. Ele guarda para o capítulo 2. Então, ele apresenta o que é a experiência do yoga, Samadhipada, as maravilhas, a diminuição do turbilhão da mente, bababá, bababá. Capítulo 2, ele mostra como é o caminho para chegar no capítulo 1, e aí entra os yamas e niyamas, asana, no caminho óctuplo. Não é o caminho óctuplo? É o primeiro empreendedor, certo? Vem comigo. Como é que eu chego no capítulo 1? Há 8 passos. Não é legal? Não é bacana? Não te deixa emocionado? Sim. E aí, o que ele tomou no capítulo 1 vai bater no capítulo 3, que ele vai explicar o que são os CIDs. Para quem é macumbeiro, para quem é do Kardec, é mediunidade. Ele vai explicar no capítulo 3 como eu consigo, fazendo samyama, meditando, focando, no ponto entre as sobrancelhas do abdu, o que ele pensa. Está descrito lá. Se eu meditar sobre a Lua, eu vou entender o funcionamento dos astros. Se você meditar sobre o umbigo, não precisa fazer um curso de anatomia com o Dene Galdeano. É só fazer samyama no umbigo. Você vai entender como o seu corpo funciona. Capítulo 3 do Patox. E o capítulo 4 é a cereja, claro. A jornada do herói. Liberdade. A libertação em vida de todo sofrimento humano. Genial. Mas entenda, Patanjali deixa claro no Sutra 1, capítulo 1, Palavra da Salvação, Nosso Senhor. A partir de agora eu vou expor o que é o yoga. Porque já existia yoga antes dele. Ele não está falando que ele vai inventar o yoga. Tive uma sacada, inventei um yoga. Não. Eu vou expor do que eu vejo nos yogas agora, período antigo, a minha visão védica, bramânica, hinduísta. Talvez o nome melhor aqui seja bramânica, porque não tinha hinduísmo. Né? Hinduísmo vai surgir com os europeus. Mas tanto faz, dá na mesma agora. A minha visão de um sacerdote da religião védica, ou da cultura védica, sobre o yoga, porque o yoga não veio com Vedas. Qual era o yoga, então, antes de Patanjali? A gente não sabe, a transmissão era oral. E a história é contada, Yogini Pri, por quem ganha. E quem ganhou foi a turma do Patanjali. Estamos juntos, não? Quem ganhou foi Patanjali. Não foram os natas que ganharam. Senão, o livro, a Bíblia do Yoga, seria, sei lá, Yoga Vidya, Shiva Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Geranda. Mas como é que te ensinaram? Que o Hatha prepara para o Raja. Não é isso que você aprendeu? Você aprendeu isso. E olha que louco. Deixa eu ver quem tem cara que fez curso de sânscrito. Silvia Denise tem cara que fez curso de sânscrito. O que é Raja? Raja é nobre, realeza. Então, a tua aula, Tiago, que é Hatha, é só uma preparação para um yoga real, que não é o seu, né? Você não é um Raja Yogi. E você? Ah, nem pensou nisso até agora. Não é legal? Não é bacana? Não é interessante? Claro que é. Por isso é importante os estudos na área de ciências sociais, porque a gente é incluído na discussão. Nós não somos herdeiros de alguém. Nós somos atores, agentes ativos no processo de criação e manutenção do yoga. Então, se o yoga está vivo hoje, não é por causa de Vivekananda, é por causa da Amilá Silva. Porque Vivekananda morreu, não sei se já te explicaram isso. Então, quem está mantendo o yoga vivo hoje é nós. Como podemos pensar, então, a linha histórica do yoga? Temos que levar em consideração todos os yogas que antecederam Patox. Quais eram esses yogas? Eram yogas menores. Às vezes a gente usa o termo tribal, mas é um termo primitivo, é um termo pejorativo, não é? Mas pequenas organizações ou ordens religiosas ou espirituais que cultivavam o seu próprio yoga.
Tá ligado as benzedeiras? Abdu agora, Abdu benzedeira, tá junto, Abdu, a benzedeira. Então você imagina uma ordem de benzedeiras, 50, andando pelo Brasil. Eram os yogis antes de Patanjali. Eram santas, santos, poetas, curadores, healings ou healers, que ainda hoje, você vai para Cumbamela, eles fazem as cabaninhas deles e dão aconselhamento e bênção para a população. Então, o yogi nunca foi alguém afastado da sociedade. Não é porque um yogi vivia na caverna que ele está fora da sociedade. Essa é uma parte difícil da aula para você entender. Não é porque alguém está numa caverna que ele está fora da sociedade. Ele está dentro. Ele pode não ter um mercado, né? Ser um funcionário público. Muitos yogis foram. Mas ainda assim eles estão dentro, porque as pessoas iam até eles, ou eles vinham até a cidade para buscar rango, certo? Para buscar rango. Você nunca viu na minha história de um yogi que era agricultor, tá ligado? No Hatha Yoga Pradipika, vamos montar a casinha do yogi e aqui vamos fazer uma roça. Você não tem isso. Yogi não planta. Yogi vai para a cidade em troca das suas bênçãos, do seu conhecimento, trocar por comida. Estamos juntos nisso, não? Ninguém vai te explicar isso em nenhum outro lugar. Não há uma roça yogi, certo? O yogi não plantava beterraba, né? Mandioca. Não. E olha que o Hatha Yoga Pradipika tem a descrição de como uma casa de yogi deve ser. Lembra disso, não? Tem que ter um murinho para ninguém olhar você fazendo os asanas, uma janelinha, um poço com água límpida, longe da cidade, mas não muito. Por quê? Para você não gastar tempo se deslocando até lá. E afastado das mulheres, né? Porque mulher fala muito também dos vritis. Não sou eu falando. O yoga inteiro é tecido numa sociedade patriarcal. Nós somos herdeiros. Tanto que em nenhum livro do yoga tu encontra menção à fisiologia feminina. Certo? Tá bugando aí, não? Eu sou feminista, feminista, feminista. Minha filha que fala isso. Elas são feministas, mas elas fazem culto ao pinto do Shiva. Mas não é contraditório, pai? Falou, é. Mas eles falam, não, só fala de cueca. Ah, entendi. É contraditório mesmo. Você tem aí tatuado Shiva no braço, né? E não Durga. Olha só que interessante. E Durga é um mito específico. Durga é uma preta, que mesmo na Índia também tem racismo, certo? Porque o Brahmani acha que ele é mais branco do que o... Numa sociedade patriarcal, ela está em cima de uma besta fera, com a língua para fora, com um crânio de homens na mão. Ela arrancou na faca, na peixeira. É fortíssimo, mas ainda assim nós temos a Santíssima Trindade, não é? Brahma, Vishnu e Shiva. Não é curioso isso? Ainda mais quando você entende que Shiva não é o heterotop, né? Porque ele é hermafrodita, que é uma forma de falar trans no século V, certo? Você vê as imagens antigas de Shiva, ele é metade mulher e metade homem. As versões bombadão, Daniel Silveira, é moderna. Está me acompanhando? Por que você está falando isso, Beto? Para você entender que quando o yoga diz que o principal objetivo dele não é acabar com Maya, mas é acabar com a sua ignorância, que começa acabando com a ignorância do próprio yoga que você cultiva, certo? Primeiro, pela própria linha histórica. Essa linha histórica é uma invenção. O yoga sempre foi rizomático, plural e híbrido. E de que existiam yogas tanto quanto filosoficamente desenvolvido do que o de Patox. Patox é uma perspectiva védica dos yogas que ele assistia, que ele praticava. Tá junto nisso, não? Isso é meio óbvio. Tanto que Patanjali consegue fazer o yoga fazer parte de um darshana, não é? O hinduísmo tem 6 darshanas. O Vedanta é um. O yoga é outro. Tem mais 4.
Não é um complementando o outro. Andam sozinhas sobre as suas próprias pernas. É como pensar o protestantismo e o catolicismo. Leem que livro? Ambos leem a Bíblia. Mas, tio, Lutero e Calvino não se sentam na mesa com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, todo roto, vai parecer um aluno de sociologia da PUC, BR. Se olhar o São Francisco hoje, na pracinha onde tem os hippies, você vai dar um araminho e um alicate para ele fazer um negocinho para tu. São Francisco vivo hoje pegaria uma latinha de cerveja e faria uma flor. Um constrói a teologia da caridade e o outro constrói a teologia da prosperidade. Da mesma forma, o jeito iógico de Patanjali não é o jeito de Yoga Nata, ou dos Nagas. Os Nagas são yogis, cara, que no século XVIII, XIX, pegavam em arma para matar britânico. É possível, então, nós pensarmos em 3 formas de organização social. Uma, eles dão o nome de primitiva. Pensa no Krenak e a galerinha dele. Pensa em Schopenhauer e os Yanomamis. Sociedades ou organizações sociais primitivas. Estas, as ciências sociais e a filosofia, sobretudo de Deleuze e Guattari, vai dizer que produz selvagens. É de zoeira que ele fala isso, igual Lévi-Strauss escreveu um livro chamado Pensamento Selvagem, só para mostrar para Paris que aquele cara que os parisienses chamavam de selvagem tem uma sociedade altamente complexa como a parisiense. E estas organizações sociais primitivas, elas orbitam em torno da Terra. Eles são marcados pela Terra. Vem que é fácil. Abdu também vai sofrer um pouco para entender. Mas nós já fomos colonizados. Abdu nunca foi. Abdu nos colonizou. Claro que não foi Abdu. Sociedades organizadas de forma primitiva, marcadas pela Terra, eles são animistas. O que significa? Que eles cultuam a pedra, a árvore, o rio, o mar, a montanha, o Pico do Jaraguá, em São Paulo. Então, eles se organizam de uma forma no qual a terra, onde eles vivem, o ambiente, o espaço, é o sentido de vida deles. Não tem sentido para um Yanomami você falar, meu, vou tirar você daqui, vamos deslocar vocês para, sei lá, a Paraíba, tá? Porque lá tem a mesma quantidade de terra. Não, porque todos os deuses deles estão lá onde eles estão. Por isso que existe reserva. Acho que isso é claro, né? Não precisa ficar gastando muito para explicar isso. E por que marcados pela terra? Cara, pensa os próprios maores. Eles literalmente marcam a terra na pele, com escarificações, tatuagens, certo? As organizações sociais primitivas do Havaí, antes do Havaí ser Havaí, são marcados pela terra e pelo mar, cara. Certo? Não adianta você pegar as organizações sociais havaianas e colocar eles na caatinga. Ó, pedaço de terra é igual. Tudo igual aqui. Não. São valores que orbitam a terra. Tá junto nisso? Então tem muito tempo para ficar nisso aqui, mas é genial essa parte. Uma segunda forma de organização social é o que eles chamam de imperialistas. Elas são formadas por bárbaros. Né? Os nomes são ótimos. E eles orbitam em torno do déspota. Não é da terra, mas do déspota. Por exemplo, em 1480, antes de chegar um europeu no Brasil, nós tínhamos o que hoje é Brasil, centenas de organizações sociais primitivas. Tupinambá, Charruas, Tapajós, Bororos, Charruas, Minuanos, Carijós, espalhados. Tudo bem? Mas nesse mesmo período, vê que essa parte buga. Lá no México e lá nos Andes,
existiam organizações sociais imperialistas, marcadas pelo déspota, pelo rei Sol, tá ligado? Os astecas, os incas. Eles têm uma organização social diferente do que nós tínhamos aqui no Brasil. Conviviam com uma certa harmonia. Mas a imperialista, ela não é marcada pela terra, mas é marcada pelo rei Sol, pelo Deus. Eu estou vendo charada na cabeça de vocês, aquele ponto de interrogação do Batman. Vou dar um exemplo Hollywood, que aí todo mundo fica feliz, né? O Último Samurai, com aquele ator lá, o Tom Cruise, né? O Último Samurai, lembra disso? É o norte-americano, bem quarterback, né? É o bonitão, é o sabe tudo, é o dominador, sabe tudo. Que é capturado por uma organização social imperialista, japonesa. Qual que é? Dos samurais, tio. Os samurais não são primitivos. Eles são bárbaros nessa classificação. Por quê? Porque se uma criança de 17 anos, imberbe, semi-retardada, mandar aquele cara lá que faz poema da cerejeira, né? O mestre Zen, a monja Coen, né? Pegar a espada e enfiar na barriga, ele faz. Está me acompanhando? Sociedades organizadas de forma imperialistas giram em torno do déspota. Mito, mito. Olha para onde o Brasil está indo. Agora, uma terceira organização social, que é a capitalista. É a nossa. Quem eles formam? Selvagens? Bárbaros? Não. Civilizados. Não é interessante? E eles orbitam em torno de quem? Da terra, do déspota, não do lucro, do capital. É essa que a gente vive. E é essa, por nós vivermos nela, que é tão difícil de nós compreendermos de forma tão clara. Vem que eu vou casar com o yoga. O yoga nunca viveu numa organização social capitalista até 1900. Porque é 1800 e bolinha, sei lá, que chega a Companhia das Índias Orientais. Lembra disso, né? Isso é a 8ª série. Pega o livro da tua filha. Quem não tem filho, vai buscar em algum lugar. É quando a Companhia das Índias Orientais chega naquela região, que vai culminar com a colonização indiana pelos britânicos, que vai só acabar ontem, né? 1947, foi ontem. Fica claro comigo. O yoga, mais do que o yoga não ter saído da Índia nunca, até 1900, o yoga só viveu sobre a égide de 2 tipos de organização social. A primitiva, aquelas antes de Patox, cara. Porque é Patox, dentro desse marco teórico, que imperializa o yoga. Vai dormir com isso aí, tiozão. Vai dormir com isso aí. Faz um post no Instagram. É a partir de Patanjali que o yoga entra numa organização social imperialista. Qual? Védica. Ou bramânica. Dá o nome se quiser para isso. Que são marcados pelo quê? Pelo déspota. Certo? Pelo déspota. E agora você tem condições, Carol, de entender por que os yogis modernos, ainda herdeiros dos imperialistas, dos bárbaros, dos yogis bárbaros, gostamos tanto de orbitar em torno de déspotas. Está aí no Netflix. Certo? Prem-Baba, Hermógenes, De Rose, Iyengar, Joyce, Shivananda, Yogananda. Os yogis orbitam em torno do seu déspota. E como que era antes de Patox? Orbitavam em torno da Terra, tio. São outros mitos que uma galera tântrica tenta reviver, mas é tão capturada pelo capitalismo que não consegue criar linha de fuga. Mas é possível rememorar, é só um exemplo, há outros.
Eu já falei em outras aulas, não sei qual, eu dou tanta aula agora pela essa porra dessa televisãozinha que eu tô até cansei, nem sei mais a aula que eu estou dando. Mas Buda é um exemplo de uma linha de fuga. É um cara criado numa organização social imperialista da cultura védica. O cara é segunda casta, príncipe. Tá me acompanhando, né? História clássica essa. E aí ele pratica yoga dos primitivos. Ah! Por quê? Porque Patanjali vai surgir depois, tio. Siddhartha Gautama é historicamente anterior séculos de Patanjali. Tudo bem? Lógica simples. Ele, então, pratica que tipo de yoga? Porque ele pratica yoga, né? Tudo bem, né? Desses yogis marcados pela terra, ascetas, aranyakas, agores, kapálicas. Os agores meditam vendo um corpo ser queimado, tio. Pela impermanência da vida. São várias técnicas. Está achando que você é cheio de diplominha de técnica? Não, ó, isso aqui é antigo. Antigo. Só que Buda, praticando, vai criar um viveka diferente, uma sacada diferente, um plá. Anos ele pratica, né? Ó, lembra que ele reclama que é muito ascético, ele tem fome, não sei o quê, bababá, bababá? Qual é a linha de fuga que ele cria? Ele cria uma linha de fuga de uma prática iógica que leva você para uma cartografia, para uma geografia que não tem castas, não tem um livro sagrado, que nem Deus tem. Com o tempo, vai levar o nome de budismo. Ah, não é legal? Não é bacana? Aí eu pergunto para você, quem você conhece que criou uma linha de fuga a partir, aliado, agenciado pelo yoga? Raros. São raros. Que revolucionaram a realidade social onde eles estavam. Porque o budismo permitiu, Ale Silveira, que uma mulher sem casta, mãe solteira da Índia, do século IV a.C., se convertesse ao budismo e não fosse mais taxada de pária, Dalit, ou o que quer que seja. É muito foda, cara. E como é que ele fez isso? É a mesma coisa que você faz, asana, pranayama, kriya, canta mantra, e criou 4 nobres verdades. É possível criticar o budismo? Um monte. Mas não é essa a questão. A questão não é as contradições que o budismo surgiu, um monte. Mas é o que é possível, o potencial que há com o yoga sendo atravessado em você. E nós estamos fazendo o quê? Preparando as pessoas para trabalhar mais 12 horas amanhã, né? Porque tem dor nas costas, né? Aí faz pavana muktasana para melhorar o punho. Aí tem educativo para fazer parada de mão. Eu tenho vergonha também, Mila. Eu tenho vergonha também. Sim. E quando você abre a sua cachola para ele e fala assim, cara, a única coisa que nós fizemos para o yoga foi inventar mais asana. Nem pranayama nós inventamos. Você consegue entender isso? Sim, se é para inventar técnica, irado. Mas nós só inventamos asana. Nem kriya nós inventamos. Nem mantra. Nem mantra, a gente repete. A gente repete, cara. E tem alguém que fala para Denise, está escrevendo o trema embaixo dessa palavra, que a língua vai no céu da boca, hein? Você entende que é uma obsessão tola? É tolo. É tolo. A partir de uma perspectiva sociológica ou das ciências sociais, nos dá poder, capacidade ferramental de perceber isso de longe, cara, e observar as diversas tribos orbitando. Porque o primitivo, o imperialista e o capitalista, eu falei, e eu tenho certeza que você, capitalista, civilizado, imaginou uma linha ascendente, né? Krenak, Copenaua, né? Primitivos marcados pela terra, os maores, os agores,
Aí temos os bárbaros. Você já imaginou, tipo, feudalismo, tá ligado? Eu sei disso. E aí nós temos o topo da cadeia do máximo da organização social mais inteligente, desenvolvida, a nossa. Não é mais tolo pensar assim, porque agora nós temos quilombolas, são populações marcadas pela terra, nós temos imperialistas, gritando mito, que orbitam em torno de um déspota, e capitalistas praticando yoga, mas só pensando em como encontrar um nicho do mercado ainda não explorado para uma demanda que vai dar muita grana. Esse tipo de pensamento é capitalista. O que eu quero que vocês estejam sentindo agora? Caralho, o que eu vou fazer? É isso. Eu quero que você esteja aí. É nisso, tá? Tipo, porra, nunca tinha pensado nisso. Que louco. E agora? O que eu faço? Aí, Érico Rocha encarna em mim e fala, a partir de julho. Não, realmente eu não sei. Por isso que é legal Desformação, porque é uma roda de conversa, é uma discussão na qual nós vamos construir. Nós não temos uma instituição, hoje, do yoga, que pense isso, que leve isso para debate. Né? Nós temos a Aliança do Yoga, mas ela não consegue discutir essas temáticas, né? Discute quantas horas você vai virar um professor, sei lá o quê, e tá tudo certo, é a função, ela organiza, pá. Mas ela não tem condição, ela não conseguiu nenhuma, nem do Brasil, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, discussões sobre o que raios vocês fazem. Nós temos hoje acontecendo na Europa um grande congresso de yoga, com a galera do SOAS, né, que é de Londres, com James Madison, Maxine. Agora está acontecendo, hoje é o dia 2, de um grande congresso de acadêmicos, no qual vocês, professores de yoga, vocês brasileiros, mas também mexicanos e também franceses, não têm nada de ideia do que eles estão falando lá. Mas eles estão falando no seu nome, Denise. Não é louco isso? Hoje, na Europa, agora, está acontecendo um congresso que as pessoas estão falando em nome da Carol. Não é louco isso? E a Carol nem sabe do que eles estão falando. Porque há acadêmicos que pesquisam yoga no mundo e pensam... Na verdade, eu vou até te falar um negócio. Eles nem estão pensando na gente, eles estão pensando mais no Abdu. A América Latina, nós somos exóticos para eles. Nós somos exóticos. Eu lembro que eu apresentei o início do meu CEO, da FAPESP, sair minha bolsa, no meu pós-doc, que eu estou falando de yogas de matriz não indiana. E eu falo de yogas no Brasil, como da Mila e de outros. Eles olham para o meu resumo de pós-doutorado e falam assim, nossa, que exótico, né? Que diferente que está acontecendo lá no Brasil. Ou seja, não é interessante, né? É exótico. Eles estão com a cabeça ainda de qual yoga se aproxima mais de matriz indiana. E nós estamos aqui já vendo desenvolver, Letícia, yogas de matriz não indiana, tão legítimo e autêntico quanto Vivekananda Yoga. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto que eu amarro para abrir para vocês, no qual nós, brasileiros, latino-americanos, praticantes de yoga, não nos sentimos autorizados a pensar o yoga por nós mesmos. Isso talvez seja a parte mais difícil. O que eu quero dizer com isso? O Tiago não se sente autorizado a falar assim, eu sou um professor de yoga, eu sou um yogin, eu sou um filósofo. Ele não se... Não, nem... Ele é capaz de ele falar assim, nem yoga eu sou um estudante. Isso não é humildade. Eu não estou falando o que o Tiago falou, estou pegando o Tiago porque conheço ele. Isso não é humildade. Isso é pensamento colonizado, tiozão. Você não se sente autorizado a pensar por si mesmo o samadhi. Eu tenho certeza que muitos professores aqui conduzem os seus alunos todas as aulas para o samadhi, mas não conseguem autorizar o seu aluno a dizer que vivenciou samadhi, porque samadhi é uma coisa só para iluminados. É ou não é? Claro que é. E aí, quando você pergunta para o seu aluno, como é que foi a prática?
Nossa, muito boa, foi gostosinho, bem-estar, legal, bacana, melhorei, muito louco, tô bom, não tenho palavras. Olha como é raso. Não há espaço nem para pensar as experiências que você tem com o yoga. Como diz minha senhora, quando o professor não fala, relaxou, né? Foi bom, né? Como é que foi? Você já sugere para o cara como ele deve responder, porque se não responder aquilo ali, ele vai se sentir acanhado. Eu não estava bem desenvolvido, eu não consegui meditar hoje, não é? Como se meditar significasse sempre gerar bem-estar. Não, tio. Se meditar é entrar em contato com você mesmo, quem falou que Denise vai ficar bem entrando em contato com a Denise? Você pode ficar mal, Denise. Depois de uma prática de yoga, de meditação, portanto. Não bem, mas você pode ficar mal. E isso é bom, certo? Você ficar mal significa contradições me apresentaram. E agora? Agora senta para trocar ideia. Coisa inexistente no yoga. Hoje, moderno, capitalista. Porque antes sempre houve. Qual é a fotinho clássica de Shankaracharya? Não é ele sentadinho na beira de um rio Ganges, trocando ideia com a galera? Você não viu o Shankaracharya fazendo cachorro olhando para cima? Ensinando educativo. Você vê ele sentado trocando ideia. E os yogas antes de Patox, ordens religiosas, cara, ascetas, fazem prática e trocam ideia. E vem a sociedade para perguntar o que eu faço aqui, papapá. Ele dá conselho. E quem já leu Paulo Flores, quem ensina, aprende. E quem aprende, ensina. Hoje nós perdemos isso completamente. Por quê? Não vou me estender muito nisso, mas porque você não tem tempo, né, tiozão? Tu dá aula das 7 às 8, 8h15 começa a turma 2. Aí tu pega a tua bikezinha a milhão para pegar uma ondinha porque entrou um suelzinho e volta a milhão porque 10h30 você começa a ter aula. Aí você fala, mas como é que eu vou conseguir? Que eu tenho muita coisa. Então, opa, chegou aqui, já tu chegou nesse nível de reflexão, eu ganhei meu dia. Que não foi fácil um dia de hoje, foi um dia, tá sendo um dia punk. Não, você chegou nesse nível de reflexão, fez o tio Beto ganhar o dia. Ficar feliz. Para questões de vocês, fique à vontade. Só abre o microfone. Não fica acanhado, não, que depois você começa a falar e não para, aí vai bater 6 horas. Beto, lá vou eu, então. Não. Mila, abre seu coração, Mila. Cris Bernardo se segurando para falar que eu sei. Abriram ou não abriram o microfone? Posso falar, então? Ou Posso vocês falar? são gênios, ou eu fui muito complexo. Porque vocês não conseguem em formular uma questão, ou eu sou um gênio da didática, que não ficou nenhuma dúvida, ou vocês são muito acanhados. Abre seu coração. Ju poderia também abrir a câmera, né? Ana Gonzalez, porque já chega eu da aula numa câmera, e você me coloca uma tela preta, me mata, né, Ju? Tudo bem até aí? Esse aqui, então, é o binário, essa é a aula 3. Amanhã, sexta-feira, a gente fecha o rolê. O Desformação é um curso que vai ter 2 formatos. O intensivo em julho, final de julho, e o extensivo de julho a dezembro, com encontros quinzenais ao sábado de manhã. A minha proposta é que venham no retiro de julho e depois acompanhem o extensivo. É o mesmo valor e é aberto para todo mundo. Se você veio no intensivo, o extensivo está aberto. Se você quiser vir fazer o extensivo, é o mesmo valor de vir para cá. A diferença é tu ficar 10 dias aqui na Lagoa comigo em Floripa, comendo uma tilápiazinha com arroz, aqui atrás na centrinho da Lagoa,
trocando ideia comigo o dia inteiro. E o extensivo continua. Então, essa era a minha proposta. Ter um retiro de 10 dias e nós continuarmos trocando ideia ao longo, porque eu vou conseguir dar aula prática para vocês no intensivo. No extensivo, uma vez ou outra, minha senhora vem, quando ela estiver feliz comigo, para dar um shavasana, mas as aulas de manhã e à tarde no intensivo aqui em Floripa, eu vou dar as aulas práticas também. Então, nós vamos ter tempo para trocar ideia, muito mais do que só aqui na parte teórica, né? Todas essas aulas que eu estou fazendo no webinário estão disponibilizadas de graça lá na plataforma EAD. Vai no Instagram, lá, clica no link da bio, você vai direto para a página, é só se colocar teu nome, os dados ali, e você entra de graça. Além dessas 4 aulas do webinário, amanhã é a última, tem todo o meu curso gravado, dos 4 módulos, tem horas pra caramba. Já aberto de graça esse curso, estava sendo vendido, e durante essa semana e a próxima, eu estou deixando de graça, aberto, gratuito, essas aulas gravadas, mais o webinário, e eu estou ali trocando para responder as perguntas de vocês também. O curso, o nome pode parecer ofensivo, desformação. Vou te passar, Mila. Falei? Vocês não fazem pergunta, começa a falar, e vocês querem começar a falar igual louco. Sempre assim. Só falar isso aqui, só para amarrar. A ideia da desformação não é capacitar você para ser professor, para atuar no mercado de trabalho. Há pessoas muito mais capacitadas do que eu, inclusive minha senhora. A ideia é conseguir tecer uma discussão, um diálogo, uma conversa, uma reflexão crítica sobre yoga com o tempo, né? Porque eu percebo as pessoas que colam aqui no meu blá são professores de yoga cansados. Letícias, que para mim, pela tela, tem 12 anos, é algo raro aqui aparecer. Em geral, surge para mim professores e professoras cansados, né? Que já se converteram a uma igreja do yoga, já se decepcionaram, fizeram 3, 4 formação, mas ainda sente que, tá meio sem sentido a prática, meio sem sal, e não é mentoria, né? Não é mentoria, mas é uma roda de diálogo, uma trocação de blá como esse aqui, para a gente conversar sobre alguns temas. Eu dividi o curso em 4 módulos: filosofia, fisiologia, sociologia, e a última, que é o encontro de amanhã, sobre as escrituras, que eu dei um blazinho hoje no Patox, mas a gente fala mais sobre as escrituras lendo os textos, né? A ideia do módulo escrituras é para você se alfabetizar, né? Que, em geral, o Yoga Sutra, a galera vai ler yamas e niyamas, que é até engraçado, né? Que a aliança do yoga é obrigatório ter yamas e niyamas no curso. Isso é muito curioso, né? Então, às vezes, a gente vai ler só isso. E no Hatha Yoga Pradipika vai colar na figura, tipo revista em quadrinhos, né? Então, a gente, no módulo escrituras, vai ser apresentado a pegar o texto e ler, mas sem comentários. Vai ler o sutra. E aí nós vamos trocar sobre como aquele sutra atravessa você. É outro blá. Não vai ter Vyasa para soprar na sua orelha o que ele acha que Patanjali quis dizer. Não, é nós, Corinthians, que nós vamos conversar e falar assim, cara, esse cara tomou chá de fita, não é possível, porque está falando muito groselha aqui no capítulo 3. Então, a gente vai conversar sobre isso. Claro que a gente vai pedir bênção para uma Glória Elieira, vai pedir bênção para uma Lilian, mas é para nos ajudar, não é para ler para a gente. Beleza? Milá, por favor. Você consegue me ouvir, Roberto? Vocês estão ouvindo ela? Porque eu não estou. Estão ouvindo? Então sou eu o problema. Peraí. Aí, vai lá. Oh, Fechou. eu acho até que tiveram outras pessoas que abriram o microfone também, acabou acontecendo de você não escutar. Foi mal. A gente queria falar sim, viu? Vai lá. Agora. Bom, boa tarde, Roberto. Obrigada aí. Boa tarde a todos. E fica difícil organizar para falar, né? Porque é um turbilhão. E, na verdade, eu acho que eu sinto vontade de agradecer por esse turbilhão, para começar, porque, sim, eu senti muita falta disso em todas as formações que eu fiz. Parecia que vinha exatamente uma coisa pronta, que eu só tinha que engolir e decorar e responder. E isso criava uma dissonância tão grande com a minha humilde prática, né? Que fazia... Ou mesmo quando eu ia estudar,
sentir, acho que dá, sei lá, fica dando vontade de fazer um relato quase assim, né? Do que você está propondo, essa sede, essa fome, sim, da gente falar sobre o que nos afeta quando a gente está fazendo essa porra, né? Assim, porque eu acho que, inclusive, é um pouco disso que a gente consegue criar, né? Eu acho que a gente não cria sozinha, né? Sozinha, sei lá. Eu peguei um fio, assim, me vejo num lugar que você fala assim, se vocês estiverem não sabendo o que fazer, é isso que eu quero. Me dá uma vontade de falar, tá, legal, você traz tudo isso, né? E é de fato, assim, o que eu faço? Eu comecei praticando yoga tibetano e do yoga tibetano pratiquei o yoga taoísta e do yoga taoísta pratiquei o yoga indiano, hinduísta e não hinduísta, né? E te escutando, uma coisa que me afetou, assim, conforme eu praticava, e aí, não sei, te pergunto, né, sei lá, em relação à sua trajetória, talvez até as outras pessoas aqui, né? É que, sei lá, quando eu pratiquei o yoga budista, por exemplo, eu conheci Milarepa. E eu conheci Milarepa não porque alguém me disse, mas foi praticando. Surgiu lá surgiu. E eu não sabia o que era aquilo. De repente apareceu um livro do Milarepa na minha frente. Eu falei, puta, esse cara é aquele cara que apareceu quando eu estava praticando. E aí eu vi que a trajetória dele é uma trajetória, enfim, sei lá, contar assim, ele veio da bruxaria, né? E aí, para defender a comunidade dele, a família dele, aliás, da comunidade, e aí diz que ele recebeu o retorno do que ele tinha feito com a bruxaria e entrou num caminho que depois foi chamado de budista, né? Que é isso, não, o Buda não fez o budismo. E isso acho que é uma questão que eu tenho em relação à nossa prática. A gente quer fazer o budismo, mas Buda não fez o budismo, né? E aí Milarepa, assim, me chamou muita atenção durante muito tempo, porque ele praticava uma técnica. Ele passou anos da vida dele praticando uma técnica. E aí a gente recebe quantos? 1000 asanas, né? Não sei, né? E assim, eu cheguei num ponto praticando, falei, tá, mas o que eu faço com tudo isso? E ao mesmo tempo eu ficava lembrando de Milarepa, para chegar em Buda também. Buda não, né? Acho que assim, é isso. Ele não praticou 7 milhões de coisas. Praticou 3 coisas durante anos, para de fato aquilo enfim, sei lá, né? Trazer uma transformação. E eu me vejo tanto como praticante, cheio de técnicas, imagina, budista, taoísta, hinduísta e, né, não acontecendo nada. E dando aula de um monte de coisa que não faz nada, né? Dá essa sensação. Assim, então, qual a técnica, né? Aí eu volto também para Milarepa, volto, enfim, para outras figuras como essas e vejo que existia um lugar que é esse que você falou. Era contextualizado, ele estava numa comunidade que tinha as questões específicas, ele vinha de uma família específica, que ele tinha uma história específica, e aí aquela técnica em relação àquele lugar era o que a técnica necessária. Diante disso, eu comecei a me questionar um pouco do que você está dizendo. A gente nem sabe onde a gente está, da onde a gente veio, como que a gente vai saber qual a técnica que a gente tem que praticar? E por que a gente não está falando sobre isso? Por que a gente não se ocupa mais de querer saber qual é o que é, né? Enfim, te escutei ontem falando sobre a fisiologia, foi muito importante porque eu tinha muito preconceito, eu só via horror em falar da fisiologia na yoga.
E aí eu entendi como isso que eu estou dizendo também, uma possibilidade da gente atualizar, mas é importante a gente ter atenção, né? Só que diante disso tudo que você trouxe, eu fico com essa questão assim, nossa, e o que a gente vai praticar, né? Para criar? Porque de fato começou a me incomodar, porque eu comecei a ver que todas as yogas, e que é muito além de Patanjali, né? Exatamente isso, que falavam em nome de quem praticava, né? Como eu vou falar em nome de quem eu pratico, da minha prática, se eu nem sei o que eu estou praticando, né? Vamos, sinceramente falando, que horas a gente vai começar a ser sincero para falar sobre isso? Né? A gente recebe numa aula, numa formação, um monte de coisa, mas é isso, a gente não pode conversar de fato sobre cada técnica dessa para entender o que cada pessoa vai pensar disso para criar a partir disso, né? Enfim. Muito bom, Milá. É isso. Muito bom. Eu vou fazer um adendo da fala dela rápido. Eu acho que o Abdu queria falar alguma coisa, mas só vocês levantarem a mão, porque eu consigo ver, tá? Você falou, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Eu chamo essas pessoas de ou buscadores peregrinos ou aos convertidos. Os convertidos é o que acham que já descobriram. Os buscadores peregrinos é o que estão sempre em busca, né? O que eu trago aqui é a ideia do nomadismo, onde tudo é o ponto B. Ele não está no ponto A querendo chegar no ponto B. Ele já se ligou que tudo é B, como o exemplo do Milarepa que você colocou, que só tem um asana. Se tudo é ponto B, eu posso ficar só nesse aqui, no cantando mantra Om, sei lá, meditando nisso, enfim. E você também trouxe a questão da criação. Antes de criar, antes de pensar o que eu vou criar, o que eu vou criar, você precisa bater no muro, que é a contradição. Você precisa se encontrar. A única coisa que eu faço aqui no Instagram e nos lugares onde eu estou é tentar levantar contradições da sua vida, do yoga. É aí que você vai ter que inventar condições de superar essa contradição. É agora, que na necessidade, que a criação surge, a partir do conhecimento intuitivo. A gente está tentando criar como um empreendedor. O que precisa... Não é para pensar, a criação, isso não é criação, né? Isso é replicação. A criação só vai acontecer quando você bater no muro, que são essas contradições. Como, por exemplo, agora. Porra, me liguei, e realmente eu estou enredado nisso. Como eu posso desenvolver? É agora que começa. Mas você não vai fazer sozinho. Não adianta o Thiago ficar sozinho no litoral norte pensando, o que eu posso? Não, isso tem que ser feito num coletivo. É isso que a gente perde no capitalismo, porque aumenta a individualidade. Essa sensação de estar perdido é tudo que o sistema capitalista quer. Que você se sinta cansado, perdido, sempre buscando, e no final você fala, meu, quer saber? Vou fazer meu corre, não é assim que a gente fala? Vou fazer meu corre, porque boleto está pingando, e ficar viajando com o Beto aí é perda de tempo. Certo? Malu ou Letícia, não sei qual das duas, fiquem à vontade. Posso ir? Não sei se foi eu que levantei primeiro. Por favor. Então, vamos lá. Estou pensando muito sobre... são algumas dúvidas também que eu já vi você falar no Parabelo, e aí não tenho conseguido ir nos encontros ao vivo. Então, algumas coisas que você falou hoje também, eu acho que coincidem com coisas que você fala por lá. Isso do conseguir pensar e articular os sentimentos da aula, né? Você já vem falando isso. Algumas aulas assim que eu tenho assistido suas, mas tenho muitos problemas com isso, porque acho que a gente pensa muito em vários momentos, sabe? E aí eu acompanho uma intelectual decolonial que se chama Birim, e ela fala muito isso pensando na minha realidade, tá? Tô falando aqui como uma mulher negra e tô fazendo esse recorte porque sei que cada pessoa vai experienciar isso de uma forma. Mas eu acho que pessoas negras, a Birim até fala isso, a gente pensa para articular o que sente, pensa para falar o que sente, e aí tá sempre nesse fluxo intenso de pensar. E aí ela fala assim, achei que pensar me faria existir, mas pensei e adoeci. Muito bom.
Porque eu acho que como as construções culturais fazem com que a gente tenha um discurso de não humanidade em relação a nós mesmos, o pensar, o corpo muitas vezes vira essa encruzilhada, sabe? De eu sinto uma coisa, mas o que eu penso e o que eu articulo a partir do contexto cultural e social onde eu vivo não demonstra, não está de acordo com o que eu sinto. E aí, o sentir e corporificar as experiências faz muito sentido a partir de um momento que pensar desumaniza a gente o tempo todo, sabe? Porque é uma construção cultural que o tempo todo atravessa os nossos pensamentos, né? Então não tem como você criar um pensamento assim do nada. Tudo que a gente pensa é aprendido de alguma forma em relação a alguma referência que a gente já teve na vida. E aí essas construções, elas são muito difíceis em alguns momentos. E corporificar essas experiências faz mais sentido porque aí é o que você sente, não o que a sua cabeça está produzindo em relação ao que você acha que você é, ou que você acha que você deve sentir. Então, estou tendo muita dificuldade com isso nas aulas, porque, igual o Anderson falou, que ele é meio palestrinha nas aulas, Ele é. e eu não consigo ser palestrinha nas aulas, que eu fico querendo dar espaço para que as pessoas sintam só, sabe? E não fiquem articulando tudo o que elas sentem, principalmente porque eu dou muita aula para gente preta. E aí, às vezes, é um problema, assim, porque aí eu tenho que... São questões muito difíceis de serem resolvidas só com uma conversa. E aí eu acho que os povos africanos não nos ensinam a passar tudo pelo mental também, sabe? É muito corporificar as experiências, conseguir experienciar através do corpo. E eu acho que eu encontrei o yoga e me senti nesse lugar. Então, em vários momentos da minha vida, eu estava, tipo assim, passando por uma experiência de luto, onde pensar me fazia mal, porque eu ficava criando, sabe, cenários, assim, onde que eu estava pensando. E aí, quando eu ia pro tapete e praticava, eu chorava, e a coisa amenizava dentro de mim, sabe? Só o fato de praticar, assim, de entrar no tapete, subir no tapete e ficar ali praticando aquilo já ia coisando, assim, já ia melhorando o que eu sentia. Então, às vezes, eu fico nessa dificuldade, porque ao mesmo tempo que eu quero abrir para o debate, às vezes eu converso muito, eu também queria que as pessoas conseguissem corporificar, sabe, a experiência que elas têm, só sentir e não ficar nesse trabalho mental o tempo todo, porque eu acho que isso é super colonizador. Ficar o tempo todo passando as coisas pela mente, sabe? Tipo assim, você precisa pensar para existir. E eu acho que não é muito por aí, pelo menos assim, culturalmente para mim não deveria ser, né? Mas apesar de que eu vivo numa cultura onde é isso que é imposto, o pensar como forma de existir. Muito bom, Malu. Você colocou muito bem. Sempre você articula muito bem o que você pensa, Malu. E você vai na contradição do que realmente falou aqui durante 10 minutos. Mas eu entrei para a academia para tentar ser alguém, né? Tipo assim, Não, você pra falou entrar muito bem. É que a gente ocidental e colonizada, como você mesmo falou, por europeus, foi mal, Abdu, mas você é o único europeu aqui, a gente vai falar mal de você. É que existem várias áreas do saber, né? A filosofia, a ciência, os mitos, as religiões são uma área do saber, do conhecimento, mas há também a arte. Eu poderia dar essa aula aqui pintando, dançando, cantando, declamando um poema, como eu já falei diversas vezes do meu crush, que é Fernando Pessoa. Então, quando eu digo que a gente precisa articular melhor o fluxo de sensações que o yoga, aliado ao nosso corpo, produz, é para nós sairmos daquela superficialidade que o mundo neoliberal nos produz, ou seja, ele enche tanto a gente de informações que cansa. Quando eu falo, então, que é necessário articular subjetivamente o que você foi atravessado pelo yoga, para tentar articular isso, aquele fluxo de sensações, não é necessariamente o pensamento lógico, racional, reto, quadrado, de palavras, né? Mas ir além das sensações só, conseguir articular o que fala, porque se você não conseguir articular o que fala, você vai ficar à mercê da narrativa, do discurso do outro que está naquela posição de professor. E aí você vai ser colonizado, entende? Então é uma linha tênue entre você deixar fluir, e tem que deixar fluir, senão, porque eu entendo a mente, ou as ideias, os pensamentos, como uma ideia do corpo. Então, de qualquer forma, é necessário você aprender do seu jeito, do seu coletivo, da forma da sua cultura, e como você quiser,
articular o que você é atravessado pelas práticas de yoga, senão você vai ficar só naquele gostosinho da aula. Então, eu entendo sua posição, mas você mesmo conseguiu se articular aqui em palavras e poderia ter articulado de outra forma, dançando, pintando, escrevendo poemas, mas ainda assim descobrir uma forma de aumentar seu conhecimento, no sentido de saber, a partir do yoga, aliado ao yoga. E não ficar só no superficial do gostosinho. Senão o yoga te inunda de informações sensoriais, você não tem esse treino e você não consegue ser espontâneo, no sentido de não espontaneísmo, uma discussão que nós tivemos com o Tiago, mas de espontaneidade, ou seja, conseguir ser espontâneo. Mas eu entendo a espontaneidade como algo, como dirigir, né? Lembra se aprendeu a dirigir? Mó trampo, né? Pisava na embreagem, engatava a primeira, tem que soltar devagar a embreagem, acelerar para não dar um tranco, tem 3 espelhinhos, direção, poste. Mas hoje você já faz sem pensar. Não é que você tem dom de dirigir, é que você passou tanto por aquilo lá que se tornou agora quase automático. Aí entra o espontâneo. E é isso que eu tento casar com a ideia das práticas do yoga. Sentir-se mergulhado nas experiências, nos fluxos que o yoga promove, ou uma dança, ou uma gira da Umbanda, ouvindo os tambores, por exemplo, até que aquilo atravesse você e torne o saber da Umbanda, o saber das tradições orais, ou o saber do surf, sair de forma espontânea. A leitura do mar não é dom, certo? Você olha e cada um marinheiro vê de um jeito o mar, um surfista vê de outro, e alguém do interior de Minas Gerais vê um rio enorme. Então, ainda que nós não tenhamos que ficar naquele pensamento lógico, racional, articulador de ideias perfeitas, ainda conseguir desenvolver uma articulação a partir do yoga, para não ficar só no yoga, porque o yoga também é um Maya. Nós queremos ser aliado ao yoga e não mergulhar só no yoga, senão você fica à mercê de quem controla aquela narrativa, aquele livro no qual você está imerso do yoga, que é o que eu chamo de convertidos. Mas você pode articular melhor depois. Eu quero só passar para a Letícia, por favor. Oi, Roberto, todo mundo está me ouvindo? Estou me ouvindo, sim. Então, Malu, tô apaixonada por você, quero te conhecer. De verdade, foi muito legal até que você falou antes que eu, porque não lembro se você estava acompanhando no primeiro dia agora do webinário, mas eu estava compartilhando com as pessoas que eu estou elaborando um projeto de doutorado, provavelmente para antropologia, não para sociologia, mas são caixinhas disciplinares e tal. E eu estou aqui junto com você justamente para ter o turbilhão de ideias, como o Mila disse, né? E compreender para onde que eu quero direcionar a minha pesquisa, porque, afinal de contas, pesquisa sempre é um recorte, né? E daí eu estava pensando nisso a minha formação, eu posso parecer que eu tenho 12 anos de idade, mas agora meu livro está para ser publicado, viu? Faz 3 anos que eu terminei meu mestrado. Parabéns, E o cara. meu mestrado, ele foi na área de gênero, ciência e educação, Legal. Com foco em epistemologias feministas. Então, me interessa muito pensar sobre essa construção de saberes, né, como se dá essa ciência do conhecimento e tudo mais. E a minha pesquisa do mestrado foi muito importante eu demarcar um posicionamento de realizar uma sociologia carnal. Isso se discute bastante no Corpo e Alma, de Loïc Vacan, que ele fez uma pesquisa antropológica lutando boxe. Então, ele não ia para as academias de boxe para pegar o caderninho, a prancheta dele e anotar. Ele, de fato, colocava o corpo dele em jogo. E isso é inspirador para mim, enquanto pesquisadora, porque eu quero me desvincular dessa ideia, esse blá 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 todo, de que existe, né, um pesquisador e um pesquisado, um sujeito e um objeto, etc. e tal. E assim, a minha pesquisa de mestrado se voltou à menstruação, e, enfim, ginecologia política, outros temas aqui, e é uma pesquisa que eu fui direcionando nesse sentido, o corpo não como o meu objeto de estudo, mas como uma via de estudo também. E agora eu estou procurando amadurecer isso de como vou realizar uma pesquisa de doutorado yogando, né? Muito bom.
Sobre essas questões todas que a gente tem discutido nos últimos dias, devido também a essa minha formação, né, nas teorias feministas, nos estudos de gênero e tal, eu sempre penso, e é óbvio que esse é um incômodo meu, mas acredito que de muitas de nós aqui, que a gente sabe, quando a gente se insere nos espaços de yoga, a vasta maioria de praticantes são mulheres, e as grandes figuras que estão nas disputas narrativas sobre yoga são homens, né? Todas essas referências e tal, toda vez que o Roberto vai fazendo essas linhagens, assim, nos contando essas figuras emblemáticas que estão numa disputa conceitual mesmo da yoga, são homens. E isso me inquieta demais, é claro, e isso são as nossas questões estruturais mesmo na sociedade, né, de nós como mulheres, como que a gente se coloca no espaço público e tudo mais, e essas dimensões, eu acho que eu posso encaminhar minha pesquisa também para esse lado, uma vez que eu já venho dessa área, mas eu penso assim, se existem abordagens dissidentes e novas construções surgindo, se elas realmente promovem rupturas epistêmicas, né, outros conceitos, ou se elas estão replicando, mas daí colocando cor-de-rosa. Né? Está replicando, mas daí esse aqui é um espaço de mulheres. Mas o que está no substrato de pensamento e de práticas disso, e agora essa fala de Malu porque eu acredito que tem, né? Tem essas micro-revoluções acontecendo mesmo de subversões epistêmicas mesmo, né? E elas são, é claro que marginalizadas, mas acho que o meu interesse é pensar se dentro dessas comunidades, para fora desse viés meio, como diz, que você vai lá e faz um trabalhinho ali e deixa estar. Não é isso. Mudanças paradigmais mesmo, né? Que eu fico pensando se tem alguma coisa acontecendo no Brasil que eu quero estudar. Agora, uma coisa para o Roberto, mais específico, quando você fala, então, dessa mudança, talvez uma mudança epistemológica mesmo, né, entre um yoga moderno e um yoga contemporâneo, eu fico pensando o que pode marcar essa diferença, e você disse hoje sobre talvez outras matrizes não indianas, né, pensar em yoga de matrizes não indianas, e isso me remeteu a uma amiga minha, que ela é pesquisadora no campo de letras, e pesquisa a identidade nacional e tudo mais, e ela prefere usar o termo motrizes ao invés de matriz, e eu gosto muito disso, eu acho que isso tem a ver também com o que Roberta às vezes traz sobre rizoma e raiz e tal. Motriz tem muito mais a ver com movimento, com dinâmica, com várias potências, do que matriz, que dá uma ideia de homogeneidade, né? De uma fonte única e tudo mais. Então, deixa essa sugestão vocabulárica, porque as palavras importam demais, eu acredito apaixonadamente nisso. E aí é isso, gente. Por favor, entre em contato comigo, porque eu tô assim, ó, querendo dialogar. Assim, é isso. Muito bom, Letícia, muito bom mesmo. Eu acho que você já conhece uma dissertação de mestrado aqui da UFSC, de antropologia, do Thales Nunes, que ele fala um pouco de corpo também, durante um curso de formação em yoga, né? De repente, você pode utilizar. E eu já anotei aqui, yogas motrizes, não indianos. Essa aqui já daqui a algum tempo vou começar a falar que fui eu que inventei isso aí. Tiago, por favor, Tiago, fecha o nosso rolê aí. Beleza, Beto. Beleza, meu querido, direto do Litoral Norte. Beleza. Eu ia falar que eu vou falar, mas não é para falar do Festival dos Sentidos, não, né? Mas pode falar, tem que fazer uma propagandazinha, tem que fazer. Não. Mas a ideia principal central desse rolê, como você fala, né, Beto, é sair dessa parada de ver o yoga de forma dogmática e sim ver o yoga como uma filosofia, né? Então, desde os meus primeiros rolês dentro do yoga, tinha bastante coisa que me intrigava isso, assim, né? Então, a gente observa, o Beto traz um conhecimento muito aprofundado, mas, assim, no geral, a gente vê, no geralzão mesmo, o nível que a gente está vivenciando de mentalidade do yoga é muito baixo ainda, né? Não julgando, mas é o momento que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, eu observo coisas do tipo, a pessoa ela diz que ela é tântrica, mas a base dela é o Sutra de Patanjali.
aos yamas e niyamas, mas o Tantra foi uma reforma de Patanjali. Como que ela pode ser Tântrica e, ao mesmo tempo, Yama e Niyama ser a base dela? Então, são várias percepções, né? E desde o início, eu sempre observei da galera uma coisa que eu acho muito perigosa, assim, que a galera parece que sempre acreditava meio dentro do yoga, que existia, assim, uma força mítica poderosa, que se alguém fizesse alguma coisa muito erradinha, ia ser punido por aquilo. Tipo, começou um yoga deitado em vez de sentado, vai ser errado, né? Vai vir as forças do yoga e vai punir todo mundo, vai ser uma punição severa, né? Então, comecei a perceber que tem muita mentalidade de autoritarismo sendo embutido nas coisas, assim, né? E dentro disso tudo não há um tempo de maturação, não há um tempo de desenvolvimento, o que se torna muito perigoso, porque às vezes a pessoa ela não teve preparo nenhum, ela só fez um pequeno curso e já embute nesse ser humano uma autoridade em cima dela. Na verdade, ela não tem preparo nenhum para ter essa autoridade. E começa a embutir autoritarismo nos outros. Então, aí a coisa vai se perdendo, né? E se a gente está entrando no yoga para buscar sabedoria, né? Compreensão. Uma coisa que eu admiro no rolê do Beto e indico a todos, é porque eu vejo muita sabedoria na parada. A gente começar a ter umas percepções que, se a gente ficar muito desse yoga quadradinho, a gente não vai alcançar. A gente vai acabar observando, vai acabar engendrando em vários auto-enganos assim, né? Em termos da aula de percepção social. Por exemplo, uma coisa que eu vejo dentro do yoga, que eu acho assim bem cômica e bem, né, interessante. Muitos professores de yoga, por exemplo, julgam o ódio, né? A raiva, né? Então, querem que de um dia para o outro ninguém mais sinta ódio, ninguém mais sinta raiva, né? Mas ninguém vai parar e vai olhar para a nossa sociedade que a gente está vivendo. Como uma pessoa que vive, como diria o Hermógenes, né, na normose, não vai sentir raiva, não vai sentir ódio dentro de uma sociedade dessa? Então, é uma grande ignorância eu querer, na base da força, que alguém não sinta mais raiva nem ódio. Mas é porque não traz para a gente um olhar de compreender o social, né? Eu estou bonitão lá de bicicleta, com salário de classe média de professor de yoga, e vou julgar o motorista do ônibus, tem 5 filhos para criar, ganhando 1/3 do que eu ganho, querendo que ele não sinta raiva, que ele esteja tranquilão lá dentro do ônibus, né? Que ele seja domesticado, né? Dócil, corpo dócil. Claro que eu não acho que esse cara ele tem que atacar todo mundo, não é isso. Claro. Mas não temos como julgar ele. Então, a gente quer resoluções rápidas dentro de uma sociedade que não tem resoluções rápidas. Vai ter muito campo de reflexão, muito campo de maturação, né? Uma vez eu dei uma aula no curso de uma psiquiatra, ela trouxe uma coisa bem interessante que eu gosto de observar. Que ela falou, segundo a observação dela, que o fato de hoje em dia você, como pai, não poder dar uma palmada no filho, né? Não poder bater no seu filho, o que está acontecendo na prática? O que está levando? Um afastamento dos pais em relação aos filhos. E na prática isso é o que está acontecendo. Os pais já trabalharam o dia inteiro, e tem um momento lá que não pode levantar a voz, não pode fazer nada, ele não tem o que fazer, ele não está dando conta nem de si mesmo, o que ele faz? Ele se afasta, se esconde lá no quarto, e a relação dele com o filho vai se basear no notebook novo, de presente, mais uma relação mesmo emocional, ela também vai ficando embotada. Ou seja, não surgiu uma solução simples do dia para a noite, né? Acaba até afastando ainda mais, né? Então, eu vejo que essas questões do social é que a gente tem que tentar permear, sentir através da prática do yoga, né? E que se a gente ficar no quadradinho, a gente não vai atingir. A gente vai ter que abrir o campo de visão para conseguir chegar nesses pontos, né? Muito bom, Thiago. Sim, a roda de conversa é que é inexistente no yoga, né? A roda de conversa. Então, às vezes eu grito aqui, né, no sentido figurado e às vezes não, porque eu sei do potencial
dos ioguins brasileiros, tá ligado? E aí dá vontade de chacoalhar e falar assim, cara, dá para ser mais, né? E o ponto que você colocou, né? O ponto de maturidade, ou ponto de maturidade, em vez de ponto de mutação, ponto de maturação, né? É algo que realmente falta. E falta porque tá todo mundo entrando no campo do yoga para fazer grana, para pagar teus boletos. Eu não estou julgando nesse sentido. E aí não tem tempo, né? E isso é um mal que comete não o professor de yoga, mas a classe professor, tio. Tá certo? Eu tenho um professor de sociologia da aula da minha filha, que era todo ligado a temas de LGBT, pá, consciência negra, não sei o quê, tomou um enquadro da diretoria porque não estava dando temas que ia cair no Enem. E aí, cara, ele não foi peitar ninguém porque ele precisa do salário, voltou um autômato, né? O professor robozão tradicional, que o Paulo Freire diria de pedagogia bancária. Se enquadrou, faz o arrozinho com o feijão dele. E é o que muito professor de yoga faz, tá ligado? Sente que tem mais. Mas a galera só quer asana, vou dar meu arroz com feijão, tá tudo certo, eu não vou me meter. Então, o oprimido alienado deseja ser o opressor. É o tio Freire batendo no peito e explode isso na gente. Porque nós somos professores, vocês estão na classe professor, vocês dão aula. O problema é que é igual colégio particular. O que você chama de aluno é cliente. E ele sabe que ele é cliente. Ele não se comporta como aluno, mas ele se comporta como cliente. O que a gente está querendo colocar aqui é todo mundo yogi nesse sentido. Ou seja, no mesmo, é horizontalizar e conseguir trocar ideia. Esse talvez que a Malu pegou um ponto no qual eu venho batendo de algumas semanas para cá. Galera, tenta articular, porque vocês não estão conseguindo falar cré com cri. Né? Fica só falando que é yoga. Yoga Chitta Vita Nirodha. Fica só repetindo, tá ligado? Não consegue exercitar o pensamento. É isso que, às vezes, me irrita demais. E o termo tempo de maturação achei elegante, né? Algo que eu venho buscando e é de uma elegância, sem sombra de dúvidas, gigante. E é disso, olha só, essa roda de conversa aqui, que sempre passa mais e não tem problema nenhum, é rico. Porque é esse momento que a aula acontece. É a Malu falando, influenciando Letícia, Letícia falando, cara, eu quero juntar com mais gente. Eu costumo brincar disso, algumas vezes eu falando também, de se organizar coletivos tipo Yoga Ninja, tá ligado? Mídia Ninja. Coletivos que estão fora do mainstream, mas produz conhecimento, cara. Sabe? E é formado por diversos... Não sei se vocês conhecem, não sabem, vocês buscam depois no Roda Viva, os dois caras que criaram o Mídia Ninja, como esse organismo, é irado, cara. São vários coletivos espalhados, tipo República, para quem fez faculdade, que se encontram de jornalista com um celular, tá ligado? Uma ideia na cabeça, um celular, para tirar pelo menos a fotozinho e gravar, e eles distribuem de forma midiática, né? E como eles ganham grana? Eles fazem... Puta, agora se fuderam, né? Por causa do Bolsonaro. Mas eles conseguiram pegar grana para fazer festas, para fazer outros coletivos e financiava o grupo, né? E tu junta tudo para o mesmo lugar e aí se espalham. É uma outra forma de organização próxima da primitiva, tá ligado? Marcados pela terra. E não como nós trabalhamos. Olha como nós trabalhamos. Cada um no seu rolê, ninguém conhece ninguém aqui. E fica cada um no seu corre. É tudo o que o capitalismo quer. Cada um no seu corre, individualista, narcísico, porque tem 100K, sei lá, nunca sei o que K significa, e vira autoridade. Vira autoridade. A autoridade do yoga é um cara que tem mais seguidor. Olha que desgraça que é isso. Ou mais alunos, na minha época que tinha mais alunos. Né? O cara fez uma formação e tinha 100 na formação dele, não sei quantos no retiro. Não quer dizer nada, né? Então, o que eu venho batendo na tecla, talvez tentando costurar das perguntas que vocês me fazem, porra, e aí, Beto, e aí? Entendi até onde você foi, mas e agora, e agora, e agora? Eu não sou o Salvador, eu não sei o que você vai fazer. Tem o exemplo da Lê, no CAPES, por exemplo. Né? É algo do governo, mas ela achou um espaço financiado, não, onde ela pode trabalhar com aula de yoga. Não dá aula de yoga no CAPES? Então, não, chama CAPES, mas o nosso CAPES, ele foi fundado antes da prefeitura dar nome CAPES, entendeu? Então fica tá. o nosso é CAPES Artes, a gente até está usando Artes agora. Mas eu também tô assim, né? Começou, isso foi bombástico e depois não apareceu mais ninguém, Beto. Olha só.
não apareceu mais ninguém. Aí eu falei, aí a gente vai, posso interromper, gente, rapidinho para contar? Claro. Então, e aí assim, aí a gente falou, meu, não foi assim, a gente na verdade é um coletivo que a gente promove rodas de conversa de vários assuntos, assim. Então até ia contar para vocês isso, como isso é uma dinâmica que é do coletivo. E nesse coletivo, eu me juntei a 2 professoras de yoga, e ele atua praticamente num bairro periférico da Zona Sul de São Paulo, que é o Grajaú, que é um coletivo que já tem uma história no bairro e tal. E aí, como tinha eu e mais uma pessoa no coletivo, e mais outra que já dava aula presencial no bairro, a gente se juntou, 3 pessoas, e falou, vamos fazer isso? A gente vai dar aula, cada uma dá um dia, fica 3 vezes por semana de aula, gratuito, tal, a gente divulga, tem uma boa divulgação. Nossa, foi um sucesso, 50 pessoas se inscreveram, eu coloquei o Beto foi lá, deu uma palestra com a gente, foi bem legal, assim, a gente lançou tal. E aí, sei lá, a primeira semana veio 15 pessoas. Aí, já no terceiro mês já tinha 2 pessoas na aula, assim, sabe? Assim, aquela coisa que vai... Nossa, e agora, gente? O que a gente faz? Aí tinha aula que não tinha ninguém. E aí a gente meio que deu um tempo, assim, aí surgiu a ideia de falar, não, gente, vamos pelo menos colocar um valor que é revertido para o rolê do coletivo e tal. Porque a gente tem uma sede, a gente paga aluguel, somos todos voluntários, não tem... assim, a filosofia da nossa ONG assim, é ser totalmente apartidária, porque a gente sabe que de 4 em 4 anos mudam os interesses, e a gente quer continuar com o trabalho. O mais importante é o trabalho sendo feito, né, na comunidade. E aí a gente falou, pô, vamos pelo menos colocar R$30, fica para a gente pagar o aluguel da sede e tal. Você acha que não apareceu mais nenhum santo, mas aí, assim, ele está suspenso, sabe, Beto, o nosso projeto, mas... e assim, eu já sabia da dificuldade que seria o online, né? Então, a gente começou na pandemia, e como a Suzana já tem um espaço lá, né, que ela já dá aula, já tinha a ideia da Suzana continuar isso, eu já sabia que o presencial que ia manter a história. Eu já tinha uma sacação disso, porque é mais complicado mesmo. Imagina, as pessoas já moram em lugares pequenos, com um monte de gente. Eu falei, é muito difícil a pessoa ter um espaço dentro da casa dela que ela vá lá uma hora fazer yoga sem barulho, sem... Enfim. E aí a gente está em suspenso, mas, enfim, a ideia não morreu, não. Mas a gente conversa um pouquinho melhor depois. Tá bom. Sobre essas coisas de roda de conversa que realmente... Esse coletivo é uma pós-graduação em, como é que eu falo, relações interpessoais, sabe? Assim, é uma coisa muito incrível mesmo, é uma experiência fantástica, fantástica. Hoje de manhã, por exemplo, eu não consegui dar a aula porque teve a luta antimanicomial, né? Aqui, aí a gente foi para lá, porque a Mila está envolvida com isso, então eu tive que ir para lá e, cara, moradores de rua aqui de Floripa, e o pessoal do CAPES aqui lutando, porque o governo também tirou o CAPES deles, né? Porque o CAPES aqui de Floripa estava no lugar, tipo assim, acho que é o metro quadrado mais caro de Floripa, em frente à beira-mar, um casarão. A prefeitura tomou aquilo, cara. Eles estão sem lugar para ficar. Então, então eles estavam numa luta lá, numa briga, fizeram marcha, né? Eles fizeram como que é o nome quando é a parada gay? É a parada do louco. Irado. Eles fizeram a parada do louco ontem, marchando ali pela beira-mar, que é uma avenida conhecida aqui de Florianópolis. Foi bem importante, assim, bem forte, impactante, né? A galera... Hoje teve a apresentação de teatro, então não tinha como faltar hoje de manhã ali naquele rolê do CAPES. Mas, enfim, passamos bastante já. Mantenham um contato entre vocês, que eu acho que é a parte mais importante. O Alexandre chegou na finaleira, mas está aí, forte, firme. Amanhã, prometo, 10 horas da manhã. Pois não, Alexandre? A gente tem um grupo de WhatsApp aí, a Malu tá, algumas pessoas... Não, mas a gente já tem um grupo de WhatsApp do grupo de estudo. Põe o nome aí, põe o telefone aí, que nem eu sei isso aí. Seguidores de Roberto Simões. É o Anderson, que é o administrador. O Anderson é bom isso aí. O Anderson é um líder nato. Põe o telefone para a galera que estiver interessado aí. Aldeia Cibernética. Aldeia Cibernética. É, a cara do Anderson. O Anderson mandou uma caixa para mim cheia de livro, caramba. Eu nunca recebi tanta coisa na minha vida. Chegou um boné aí, não?
Ainda não chegou esse boné aí, cara. Esse boné já me falaram aí, mas não chegou o boné ainda não. Esse boné tá demorando. Meu presente não chegou ainda. Mas vai chegar o bonezinho vermelho do MST que eu tô ligado. Aí, ó, esse aí é o número do WhatsApp do Anderson, eu digitei aí. Tá. Aí pede para ele incluir no grupo aí vocês, beleza? Fechou, cara. Muito bom. Tamo junto aí. Abraço, gente. Muito obrigado. Amanhã, 10 horas, eu vou mandar agora antes das 11. Agora eu vou começar uma aula também. Antes das 11 da noite, eu mando o link de amanhã. Mas é o mesmo de hoje aqui, tá certo? Só para confirmar. Fechou? Amanhã é escrituras. Até mais, gente. Tchau, tchau. Abraço, com Deus. Obrigado, amém.